Boa tarde, pessoal. É, Vamos fazer aqui a correção da atividade. Lembrando que todos vocês devem corrigir e postar no card que eu vou deixar aqui abaixo a atividade corrigida. E é importante fazer essa correção porque na hora de estudar para avaliação, na semana que vem, vocês devem estudar pela atividade corrigida. Tem gente que responde errado, não corrige e depois responde na avaliação errado. Né, gente? Por favor. Então vamos lá. Primeira questão: diferencie período pré-colonial e período colonial na história americana. O período pré-colonial ele diz respeito aos anos anteriores à dominação europeia no continente americano, ou seja, antes da chegada dos colonizadores europeus. E esse período se refere às inúmeras e variadas sociedades que aqui viviam antes da chegada dos europeus. E o período colonial ele tem início com o processo de conquista europeia sobre essas populações nativas. A segunda questão, aponte as características da escrita desenvolvida em sociedades americanas antes da chegada da conquista, né, colonial. E nós vimos, né, que lá nos astecas e nos maias, eles chegaram a desenvolver uma escrita, né? Então, como era essa escrita? Né? Ela era uma escrita pictográfica, semelhante àquela desenvolvida no Egito Antigo, e também com aspectos fonéticos, né, da língua fenícia. Lembrando que no Egito Antigo, a escrita pictográfica ela não tinha aspecto fonético, né, do som, e a fenícia tinha. No caso da escrita aqui da América, dos povos da América, ele tinha as duas coisas, era uma escrita pictográfica, mas que tinha também o aspecto fonético. E aí esses escritos eles eram registrados em madeira, cerâmica, pedra, tecidos, pele de animal, fibras e plantas. A terceira questão, havia um poder organizado que centralizava as ações das diversas cidades maia, justifique. Nós vimos que não. Né? Apesar de ser o mesmo povo, né, ter ali a mesma religião, a mesma cultura, quando se tratava de maias ou quando se tratava de astecas, eles não chegaram a constituir um império com um poder centralizado. Então, o que nós temos aqui é que cada núcleo urbano ele constitui assim uma cidade-estado autônoma e com leis e governos próprios. Ou seja, o poder político era descentralizado, ou seja, a ausência de um poder central. E os maias não chegaram a constituir um império. Quarta questão, aponte as funções dos sacerdotes maias. Os sacerdotes eram muito poderosos. Porque, de onde vinha esse poder? Né? Eles controlavam o saber relativo à evolução das estações do ano e da astronomia, né? Que eram conhecimentos fundamentais para a vida econômica para uma vida econômica baseada na agricultura. Então eram os caras que tinham conhecimento sobre vários aspectos da natureza e isso colocava eles à frente dos demais seres, demais cidadãos. Explique o que era o Capuli. Né? Nós vimos que a cidade de Tenochtitlan ela era dividida em 4 regiões. Né? Então, cada uma dessas divisões, né, da cidade, cada uma divisão das 4, era o chamado Capuli. Né? E cada Capuli ele tinha um governo quase que autônomo, ou seja, tinha quase que 4 governos dentro da cidade de Tenochtitlan, né? Onde cada capule tinha um conselho, né, composto pelos chefes das principais famílias, né, do lugar. A sexta questão, explique o que eram as chiampas. Né? Eram ilhas artificiais em lagos que permitiam o cultivo de flores e hortaliças. E a nossa última questão, explique as características da religião asteca. Eles eram politeístas, né, porque acreditavam em vários deuses,
consideravam a guerra uma atividade sagrada. Por quê? Por meio da guerra eles obtinham escravos para o sacrifício humano, que era um ritual religioso, o sacrifício humano na sociedade asteca, que era o elemento central na ligação entre a comunidade e o Estado. Os mortos nesses sacrifícios, como os que morriam durante a guerra, eles tinham entrada garantida, na crença dos astecas, né, no Império do Sol, que era uma espécie de paraíso asteca. E sorte semelhante a essa tinha as mulheres que morriam durante o parto também. Elas já tinham ali uma entrada garantida no paraíso segundo as crenças astecas. Então, gente, termina de corrigir, tira uma foto e posta no card aí que eu estou deixando aí embaixo. Até a próxima aula.